Na eternidade tu planejaste a cruz. Quem poderia entender o teu querer? Na escuridão da morte brotou vida, pois venceste, ó Cristo, e hoje eu sou em ti, filho de Deus também. Na cruz, só na cruz contemplei a Deus sem ter. Amém. Nós estamos meditando, estudando juntos o livro de Filipenses, e nós 2 semanas meditamos como essa igreja foi formada, e depois meditamos sobre a teologia que permeia todo o livro de Filipenses. Depois, na 4ª vez que ficamos juntos nessa introdução, né, nós meditamos sobre o que é alegria do ponto de vista bíblico, porque nós vivemos numa época que a gente tem redefinido as palavras, o que se torna um impedimento para nós entendermos o que Deus diz. E na semana passada, nós então olhamos para o apóstolo Paulo, que é o autor da carta, e como a carta começa. Hoje nós vamos continuar a partir daqui. A Bíblia diz assim, em Filipenses 1, 1 e 2: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos como o apóstolo Paulo é a maior figura da história, um homem assim extraordinário. A sua conversão foi extraordinária, o que Deus fez através dele foi extraordinário. Era um homem de uma mente ampla e vasta, tanto na formação, no que diz respeito à cultura greco-romana, como tinha um conhecimento enciclopédico do Velho Testamento. Ele é o homem que Deus usou para escrever a maior parte do Novo Testamento, e da pena de Paulo são as declarações mais incríveis, né? Um mistério que esteve oculto desde todos os tempos, em todas as gerações, mas que agora nos foi manifesto. É um homem que tem esse chamado e essa autoridade de dizer: segundo o meu evangelho, se for pregado um outro evangelho que não seja o evangelho que eu preguei, então ele seja anátema. O apóstolo Paulo, através dele, Deus formatou esse mundo, não é? Então, como é que esse homem vai se dirigir à igreja dos Filipenses? Uma das frases mais comuns, que virou um chavão, assim, as pessoas falam assim: olha, cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Cristo. Isso virou um chavão, assim, é meio bonito, assim. Na maioria das vezes, ele está escondendo, na verdade, uma falta de compromisso com o Evangelho. Muita gente que diz isso tem compromisso com o Evangelho, e muita gente que não diz dessa forma, não percebe que o que ele está dizendo não quer dizer nada. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento com Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Isso não explicou nada. Isso pareceu bonito porque falou que não é uma religião. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é assim que o apóstolo Paulo começa. Então, esse homem grande, de todas as formas que nós vimos, tanto quando ele não era cristão, quando ele se tornou o apóstolo, que ele se tornou por chamado soberano de Deus, quando ele odiava Cristo, como é que ele ia se apresentar a essa igreja que, através dele, ele fundou? Ele podia dizer: olha, São Paulo, aos cristãos em Filipos, mas ele começa completamente diferente. Ele diz: o escravo Paulo e Timóteo aos santos que estão em Filipos. É assim, ele com seu
companheiro Timóteo, ele começa falando sobre isso, sobre ele ser um escravo de Cristo. Ele fala Jesus Cristo. Jesus tem esse nome porque é aquele que nos salvaria dos nossos pecados, né? Jesus quer dizer Jeová é a salvação. E o Cristo ficou meio que como se fosse o nome de Jesus, né? A gente já fala Jesus Cristo como fala Josemar Bessa, assim, sabe? Parece que Cristo é o nome dele, mas Cristo na verdade é o título, não é? É o ungido, o Messias. Isso mostra quem ele era, é ungido de Deus, ungido que Israel esperava, o Messias. Então há uma soberania divina aqui. Ele diz escolhido, não é? para ser apóstolo. Há um monte de ensinos fundamentais, mas a palavra que ele emprega nessa saudação, a palavra inicial é doulos, escravo, carrega essa palavra um monte de coisas fundamentais. E ele estava escrevendo para uma cultura greco-romana onde não havia nenhuma dúvida do que era a escravidão. Assim, a população do Império Romano era de 100 milhões de habitantes. 100 milhões de habitantes do Império Romano. 60 milhões eram escravos. Ou seja, haviam guerras, e nas guerras saqueavam as cidades, pegavam espólio e pegavam pessoas, as mais saudáveis, as mais fortes, e se levava e se vendia como escravo. Isso era assim há muito tempo. Por isso que Israel foi escravo no Egito, depois Israel foi escravo na Babilônia, se invadia, pegava o que era melhor de riquezas e também pegava o melhor que era do povo e se levava como escravos para trabalhos mais nobres ou menos nobres, mas escravidão. Escravidão era algo comum. Então, se você andasse pelas ruas de Éfeso, Antioquia, que era a igreja da onde Paulo partiu, fundando todas essas igrejas, Éfeso, Antioquia, Corinto, Roma, Filipos, de cada 5 homens que você encontrasse, 3 eram escravos. Imagina você andando na rua, cada 5 pessoas que passassem por você, 3 eram escravos. Assim era em Filipos, assim era nessa cidade onde eles estavam, e os donos dos escravos colocavam marcas no escravo para que a pessoa simplesmente não se misturasse na multidão ou fugisse. Então o escravo ele tinha uma marca, e o nome dessa marca era a marca da escravidão. Então o escravo podia fugir, mas em qualquer lugar do Império Romano as pessoas saberiam que ele era um escravo e ele sofreria as consequências da fuga. O nome dessa marca que colocava em todas as pessoas que eram escravizadas era estigma, em grego, não é? Um estigma. É por isso que até hoje a gente usa essa palavra. É um sinal, aquilo era um sinal do que? De inferioridade. Então era uma cicatriz feita na carne do escravo, que era um estigma. É por isso que a gente fala assim, a pessoa ficou estigmatizada, ou seja, alguma coisa que a coloca abaixo, ela se sente vergonha, porque aquilo virou, ela fica estigmatizada por causa daquilo, é por causa dessa palavra. Então em Gálatas 6,17, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. No original é isso, eu trago no meu corpo as estigmas de Cristo, as marcas de que eu pertenço a Cristo. Então o apóstolo Paulo ele tem o costume de começar as suas cartas assim, em Romanos 1:1, em Filipenses 1:1, em Tito 1:1, e nós podemos ver Paulo, escravo de Cristo, Paulo, escravo de Cristo, doulos. E essa era nessa palavra há um peso enorme para a compreensão de tudo aquilo que o Evangelho é, e nossa geração perdeu isso. Então quando ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as estigmas, são as marcas da servidão, as marcas da minha escravidão. Então escravo de Cristo é a melhor maneira de definir um cristão. É a melhor maneira de definir tudo que faz de nós
um cristão. Se somos cristãos de fato, somos isso, escravos de Cristo. Mas você, se olhasse para o cristianismo hoje, você nunca ia suspeitar disso. Ou seja, o cristianismo, a essência do que é pregado hoje como cristianismo, está tão longe disso como o Ocidente está do Oriente. No cristianismo contemporâneo, a língua e a linguagem do evangelho não é a linguagem do escravo. Não é o contrário, é sobre liberdade, assim. Nós temos uma vida e nós temos a nossa própria vida, e havia muitas coisas que impediam que nós desfrutássemos a vida, e o evangelho é o que vem para isso. Então trata-se de uma libertação, nesse sentido, trata-se de saúde, de riqueza, de prosperidade, de encontrar a sua própria realização, de cumprir o seu sonho. Quais são os seus sonhos? E quais são os sonhos de Deus para você? Até essa bobagem virou algo comum, a ideia de que Deus sonha, não é? E tem sonhos, virou uma bobagem repetida por todo canto. Então, a linguagem da ideia de que definida como o mundo define, de que Deus nos ama incondicionalmente, e que Ele quer tudo que você quer, e que o que você quiser é o que Deus quer para você, e que você vem a Deus exatamente para alcançar essas coisas. Na verdade, há livros e livros escritos sobre como os nossos sonhos podem ser realizados, e como nós chegamos no Evangelho. Então o Evangelho hoje é sobre realização pessoal, sobre libertação pessoal das nossas dificuldades e problemas, e sobre satisfação espiritual. Não tem nenhuma relação com a linguagem do Novo Testamento. É por isso que eu falei aquilo inicialmente. Cristianismo não é uma religião, é uma relação pessoal com Cristo. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada, porque a gente ouve isso o tempo todo. Mas qual é a relação pessoal que alguém tem com Cristo? É isso. Porque relação pessoal com Cristo todo mundo tem, de alguma forma. Dizer que você tem uma relação pessoal não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho relação pessoal com um monte de gente. Eu tenho relação pessoal com seres humanos que são meus amigos. Eu tenho relação pessoal com seres humanos que não gostam de mim. Eu tenho uma relação... Por exemplo, quando um assaltante está me assaltando, ali está tendo o quê? Uma relação o quê? Pessoal. Ele é o assaltante e eu sou a pessoa que sou a vítima. Uma relação pessoal. Então você diz que tem uma relação... Todo mundo tem uma relação pessoal com todo mundo. Você se relaciona no ônibus com as pessoas, uma relação pessoal com os estranhos, de maneira cortês. Você se relaciona com pessoas como irmãos na fé, ou como vizinhos. Então você dizer que tem uma relação pessoal, não quer dizer nada. Satanás tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, uma relação pessoal que não é nada boa. Então a questão é que tipo de relação alguém tem com Cristo? Que tipo de relação nós temos com Deus? Qual é exatamente essa relação? Qual é a nossa relação com Cristo? Qual é a melhor maneira de nós entendermos o que é a relação que o Evangelho nos coloca com Cristo? Então, basta você ler o Novo Testamento, você vai ler que tudo isso que é dito hoje não tem nenhuma proximidade com o tipo de relação que o Evangelho fala. De fato, nós temos uma relação pessoal com Cristo, mas é diferente da relação que o diabo tem com Ele, que o mundo tem com Ele, que todos têm uma relação de certa forma com Ele. Então, quando a gente lê, quando olha para o Novo Testamento, no original, a gente fica atordoado com a diferença. Por quê? Porque nós somos uma geração que ama o eufemismo, e a gente odeia a ideia de que alguém vai ficar ofendido, ou de que a mensagem, em vez de agradar as pessoas, ou a nós mesmos, vai desagradar de alguma forma. Então nós adoramos eufemismo, nós adoramos mudar, nós adoramos o que nas últimas gerações se transformou quase que num inferno, não é? A vida na nossa época, que é o chamado de politicamente correto. Todo mundo tem que fingir e falar coisas que não expressam mais a realidade. Eu tenho um problema e tenho que dizer que aquilo é especial e não um problema. Por quê? Porque é o politicamente correto. Eu tenho que dizer que uma coisa que é ruim, que é especial, quando na verdade uma coisa especial é uma coisa que todo mundo queria ter, mas aquilo é especial que ninguém quer ter.
É uma linguagem tola, porque não muda a realidade. Então, praticamente, todas as versões da Bíblia traduzem e mudam a tradução, porque nós gostamos da relação com Deus. Há um tempo atrás nós meditamos sobre Efésios 6 e falando como o apóstolo Paulo gostava de usar metáforas militares. E o que a metáfora militar fala exatamente é uma obediência sem negociação. Em outras relações há uma negociação. Quando você é militar, não há negociação. Se mandam você fazer algo, você tem que fazer algo, mesmo que não te expliquem o todo, mesmo que mande você avançar em direção à morte, ao inimigo. Assim é um soldado, não é como um patrão, um empregado, que é uma negociação, você combina o preço, o salário, mas também se chegar uma hora que você não quer, você diz que quer ir embora para casa. Então ele usa aquilo porque obediência e negociação é diferente. E acordo, o que muitas pessoas chamam de obediência a Deus é acordo. Se nós obedecemos a Deus aonde nós queremos e desobedecemos onde nós queremos, se nós impomos os limites, aquilo não é obediência. A metáfora não funciona. Então a palavra escravo aparece no Novo Testamento 130 vezes, não é? No texto original, mas não aparece quase nos textos que nós lemos, não é? Porque sempre que a palavra escravo aparece, é traduzido por servo e não por escravo, e isso faz toda a diferença no mundo, na compreensão do tipo de relação pessoal que o cristão tem com Deus, não é? Então os tradutores, para tornar igual a palavra expiação e propiciação é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Como achavam que essa ideia de Deus irado era ruim, foram tirando, e onde a Bíblia bota propiciação, foram colocando expiação, porque não continha a ideia de ira, mas estava alterando a verdade bíblica, não é? Do propiciatório. E nesse caso acontece o tempo todo. Só em textos e em versículos onde a palavra aparece, mas ela está ligada tão diretamente a uma escravidão a um outro ser humano na comparação, ou então a um objeto inanimado, eles ficam sem graça e acabam traduzindo como a palavra realmente não é? É a única vez, e isso faz a gente perder sempre a ideia do cerne daquilo que o Evangelho é, que tipo de relação, e é por isso que Paulo começa as suas cartas assim, porque ele quer mostrar o que essa negociação, o que essa relação de fato é. Por exemplo, em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele está usando a palavra doulos, a palavra escravo. Ou seja, esse texto, a gente vai ver um pouco mais na frente, ele não faz nenhum sentido nenhum, se você pensar em servo e não escravo. Então você tem uma palavra que é usada 130 vezes no Novo Testamento, e ela aparece mais algumas vezes ligada a uma preposição que faz ser co-escravo, escravo junto comigo. É quando eu falo de um irmão que também é escravo do mesmo Senhor, de uma pessoa que também é escravo. Então, nós somos co-escravos. Ela aparece nesse formato e também na forma verbal. Junto, ela aparece 150 vezes. Agora, em todas as traduções em português, elas não aparecem, não é? Então, há uma Bíblia em inglês de um erudito importante, um estudioso, famoso, que ficou muitos anos na Universidade de Chicago e fez a universidade ter manuscritos antigos. Ele era um especialista importante, e ele fez uma versão. Edgar Johnson Goodspeed nasceu em 1871, morreu em 1962, né? Ou seja, com 91 anos, viveu bastante, um grande estudioso do grego, dos documentos originais, e ele fez uma versão, né, em 1923, se eu não me engano, em que ele
foi fiel exatamente ao que o texto diz, e sempre que a palavra doulos apareceu, ele colocou a palavra escravo. E isso muda quando você lê os textos totalmente. A visão exatamente da relação. Muda a percepção e o sentido diferente da tua relação com Cristo. E é isso que é fundamental. Então, há muitas palavras em grego. O grego é uma língua rica e detalhista. Há muitas palavras para servo na Bíblia, no grego, mas nunca doulos. Não é? Então, há, por exemplo, a palavra diáconos para servo, que é da onde vem a nossa palavra na igreja, diácono. Eles iam servir a igreja, as viúvas, e se chamou diáconos. E existe a palavra oiketes, relacionado a aikos, que é casa, que seria um empregado, um servo doméstico, um servo que trabalharia na casa. E eis, que é um servo que instrui jovens, que o trabalho dele é instruir a criança, os jovens. E a outra palavra chamada uperetes, que é um servo de nível baixo, assim, seria como alguém na empresa que faz aquele serviço mais simples, mais mal remunerado, seria isso, alguém que está no menor nível. E a outra palavra para servo na Bíblia, leiturgos, que é todo empregado, servo, que estava trabalhando com religião, com a religião. Por isso que vem da onde vem a liturgia, não é? Na nossa língua. E ainda outras duas palavras, paidisque e mistios, que às vezes nós trazemos como ministro, servo. Então há uma abundância de palavras para servo na Bíblia, mas para escravo há só uma, doulos. Só há essa. Não há uma ambiguidade. Você vê, para servo existem muitas palavras, você tem que entender exatamente em que sentido aquilo está sendo empregado. Mas nós não temos isso quando a palavra escravo aparece, porque só tem ela é única, doulos. Então nós vivemos numa espécie de eufemismos destruidores. Nós gostamos de fazer isso o tempo todo. A igreja faz isso o tempo todo. A gente anda na direção da falta de compromisso com a verdade e com a santidade, e junto com a cultura a gente chama isso de tolerância. Ou seja, a gente não diz a verdade, um nome feio, que é a falta de todo compromisso para com Deus. Nós andamos em desobediência e chamamos isso de liberdade, não é? Nós chamamos até a escravidão do pecado de liberdade. Nós gostamos de eufemismos assim. Nós chamamos uma pessoa que está cheia de superstição de uma pessoa que tem fé. Nós vivemos uma vida indisciplinada, sem autocontrole, e chamamos isso de relaxamento. É que eu tenho que relaxar. Olha, calma, olha, você precisa relaxar. Na verdade, para esconder o fato dessa vida sem disciplina. Nós não oramos, não meditamos na palavra, e nós nos iludimos que quem vive uma vida de oração e meditação na palavra é legalista, e que eu entendi a graça, então eu não vivo assim. Nós temos essa facilidade. Somos às vezes mundanos, andamos em impiedade, e chamamos isso de viver debaixo da liberdade que a graça traz. Então não há disputas, não há dificuldades. Doulos quer dizer escravo, e não quer dizer mais nada. E servo tem várias palavras, mas nós queremos evitar, por causa de tudo que a palavra carrega. Mas ao tirarmos isso, nós perdemos que tipo de relação o cristão tem com Cristo. Portanto, nós perdemos a essência do Evangelho. Então eles fazem isso de propósito, não é acidental. É como quando trocam propiciação por expiação. Não é porque a palavra é menor, é por causa do significado, é por causa do peso. Então, como eu disse, quando eles estão traduzindo a palavra e ela está aparecendo ligada à escravidão no mundo real a uma outra pessoa, eles ficam sem graça de fazer isso. Por exemplo, em Atos 16, quando nós estávamos estudando a formação dessa igreja, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia, é a palavra doulos,
Mas como era escrava de alguém, não estava falando da relação com Cristo, eles usaram a palavra escravo mesmo, a palavra é a mesma, só tem essa palavra. Eles sempre usam e traduzem a palavra escravo quando ela se refere a um objeto inanimado ou à escravidão a uma outra pessoa. Então, escravos da corrupção, a palavra é a mesma. Escravos da justiça, quando é algo que não é uma relação pessoal, né? Justiça, pecado, ou quando é com uma pessoa, eles traduzem diretamente. Mas quando fala sobre Cristo, eles se afastam da palavra escravo e colocam a palavra servo. É uma questão não de preferência, é uma questão de mudar deliberadamente o sentido essencial, por causa das estigmas, como nós estávamos falando no início. Paulo diz: eu trago no meu corpo as estigmas, as marcas, que eram as marcas da escravidão, exatamente para esses tradutores, para tirar as estigmas que a palavra escravidão traz para nós, eles mudam. Então por quê? Porque alguém pode dizer assim: olha, nós vivemos no Brasil, um país de um passado que há poucas gerações atrás, parte da população era escrava, e todos se misturaram, todos vão ter algum passado lá onde a escravidão não faz tanto tempo, 4, 5 gerações. Então falar em escravidão vai causar esse mal, essa sensação. Então nós temos que, mas quando você vai para o Novo Testamento, você não tem como evitar, porque isso está em todo lugar, porque isso é usado pelo apóstolo Paulo o tempo inteiro. Agora, você pode dizer assim: ó, pastor, usar isso tem um certo peso, porque há algumas gerações atrás tinha escravidão. Agora, esse discurso, ele é completamente falso, fake. Por quê? Nós vamos falar assim: nós temos dificuldade de falar sobre escravo de Cristo, porque há 5 gerações atrás tinha escravidão. Só que Paulo estava falando numa época, não é que há 5 gerações tinha escravidão, ele está falando numa época que de cada 5 pessoas, 3 eram escravos. Eles, muito mais do que a gente, sabia o que era a escravidão. Grande parte dos membros dessa igreja eram escravos. Aquela menina escrava foi uma das convertidas. Eles estavam vivendo no mundo uma máquina de escravidão. Então, quando os tradutores, eles têm no mesmo texto as duas coisas, eles não podem, eles sentem que vai ser um absurdo a mesma palavra eles não usarem direito. Então, por exemplo, em Efésios 6, 9, quando Paulo diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Aí a palavra escravo aparece como de Cristo, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a sua vontade. Aí o tradutor se sentiu mal, porque ele está falando sobre a relação de um escravo com o seu dono, um homem. Ele diz: escravos, doulos, obedeçam aos seus senhores, não para agradá-los, não porque eles estão vendo, mas por causa de Cristo. Como? Aí a palavra doulos aparece de novo. Eles vão poder, como servos de Cristo, mas eles se sentem mal de, no mesmo texto, na mesma coisa, na mesma relação, mudar uma palavra que só tem um significado. Então aqui, mesmo em português, eles obedeçam não apenas para agradá-lo, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, doulos, ou seja livre. Então, eles não usaram servos de Cristo. Por quê? Porque eles tinham acabado de dizer: escravos, obedeçam aos seus senhores. Isso é a mesma palavra. Então eles só usam, não mudam, quando na mesma texto as duas coisas estão aparecendo: escravo de alguém, e a palavra aparece em relação a Cristo, ou quando ela aparece para objetos inanimados, como pecado, corrupção. Então, a única tradução que existe para doulos é escravos. Por exemplo, se você for em 1 Coríntios 7, um texto que nós estudamos há pouco tempo, quando estávamos falando sobre casamento, Paulo ele está falando sobre a relação pessoal das pessoas.
e ele está dizendo como elas devem se relacionar, como você deve se casar, como você deve agir se você já é casado com um não cristão, o que você deve fazer se você ficou viúva, o que você deve fazer se você é virgem, como os pais de virgens deviam agir. Ele está falando sobre essas relações, como você deve agir se você já perdeu o seu cônjuge, como você pode casar novamente, quando não. Ele está falando sobre isso, sobre essas relações. Então, de repente, ele vai falar também sobre a relação do escravo com o seu senhor. Então ele diz assim, pois aquele, no versículo 22, 7:22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, você é escravo, mas foi chamado, você é um eleito, Deus chamou você, regenerou você, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Como a palavra aparece as duas vezes, tanto no sentido de escravo de alguém como de Cristo, ele não muda. Então ele usa, porque ele estava falando de escravos reais, ele sabe que só existe essa tradução, fostes, e no versículo 22 ele diz, por quê? Porque fostes comprados por um preço. Essa é a linguagem. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando é convertido, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Então, como a palavra aparece várias vezes em relação a homens e em relação a Cristo, eles não mudam a relação. Então, em Mateus 25:21, ele diz, bom está, bom e fiel servo. Não é isso que está lá, é isso que você leu a vida inteira, servo, mas a palavra é doulos, é escravo, e isso muda tudo, não é? Jesus está contando a parábola de um homem que tinha escravos. Agora, tão rápido quanto eles podem, eles mudam, e na maior parte das vezes você vai ver a palavra servo, servo, servo. Isso faz a gente perder a essência da salvação. Por quê? Porque você perde a riqueza da metáfora. Os apóstolos e Jesus usam doulos, que é escravo, porque essa metáfora é que expressa a relação. Não basta você dizer, eu tenho uma relação com Cristo. Mas que relação é essa? É a relação que um homem sem Deus tem com Ele? É a relação que o diabo tem com Ele? Que relação pessoal você tem com? Todos têm uma relação com Cristo, não é? Qual é a relação? Você destrói a metáfora. Paulo usa a metáfora militar. Como eu disse, você não pode mudá-la, porque você destrói a metáfora. Agora, isso realmente não encaixaria com a ideia de evangelho de hoje, não é? Porque como você poderia entender isso? Eu gostaria de convidar você a se tornar um escravo de Cristo. Isso não combina com o convite que as pessoas dizem fazer do evangelho. Mas você vê, ao você perder a palavra, você perde a essência do evangelho, porque você desiste da sua independência quando você é chamado por Cristo. Você não é mais independente. Você desiste de ser quem guia a sua vida. É isso. Você era guiado pelo pecado, não. Você achava que era você mesmo. Você se submete. Você abandona os seus direitos. É o que um escravo experimentava. Você é propriedade de alguém, fostes comprados por um preço, você é controlado por um Senhor. Isso é o evangelho. Você vê, essa é a relação dos regenerados com Cristo, com Deus. Quando você muda para servo era uma relação de negociação. Você podia sair da relação. Você era um servo, você era contratado para fazer algo. Você podia, não cansei, não quero mais fazer, enjoei, acho o salário ruim. O escravo não podia. O escravo pertencia a alguém. Fostes comprados. Então, é óbvio que esse linguajar não funciona no cristianismo, naquilo que nós chamamos de cristianismo hoje. E nós perdemos, então, o fundamento substancial para a compreensão da teologia bíblica. Não podemos mais entender nada que a Bíblia diz, nada que Paulo vai dizer nessa carta. Doulos é o serviço daquele que não está mais a seu próprio serviço,
é aquilo que ele faz, quer ele goste ou não. Você vê, não é que Paulo, o seu coração não estava totalmente capturado por Cristo, mas ele não gostava de apanhar, de ser apedrejado, de ser preso, isso não importava. Você vai ver ele dizendo toda hora, eu sou o prisioneiro de Cristo. Então ele descreve totalmente uma vontade alheia, que é aquilo que dirige a minha vida, não é a minha própria vontade, é a vontade do proprietário, é a dependência absoluta do proprietário, é isso que a palavra significa, é a palavra escravo, a palavra servo não significa nada disso. Ao mudar a metáfora, você perde tudo. Agora, no mundo do Novo Testamento, você pode pensar, é porque hoje, naquele época era muito pior. Não só eles estavam vivendo no mundo em que de cada 5, 3 eram escravos, mas a palavra escravo, não é óbvio que não era atrativa. O evangelho já estava associado à cruz, que era uma morte mais vil e na maior parte das vezes para escravos. E aí você ligar isso a ser chamado para ser escravo de Cristo, como eu disse, se você andasse nas ruas de Éfeso, Antioquia, Corinto, Roma, Filipos, a maior parte das pessoas eram escravas. Então ele começa cá dizendo, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, membros daquela igreja eram escravos. Então quando alguém diz, olha, se nós falarmos de escravos de Cristo, olha, algumas gerações atrás houve escravidão, então isso não vai. Essa pessoa está brincando com a Bíblia, não é? E com o fato de que Paulo, Cristo, Pedro falavam ser sobre escravo de Cristo num período de grande escravidão. Então não havia nenhum nevoeiro, aquelas pessoas entendiam exatamente o que eles estavam dizendo, eles entendiam a metáfora, entende? A igreja de Filipos entendia a metáfora, escravo de Cristo. Não ficava em dúvida o que será que ele está dizendo, que tipo de relação nós temos com Cristo, ficava claro para ele, como em Gálatas 6,17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas, as estigmas de Cristo. Ou seja, nós já falamos sobre, na semana passada disse que a pessoa talvez que eu mais passei tempo na vida foi o apóstolo Paulo, lendo o que ele falou, pensando com ele, sendo levado por ele as coisas de Deus. Então, se eu pudesse ver o apóstolo Paulo, aqui no mundo, eu gostaria de olhar para o apóstolo Paulo, para essas cicatrizes, essas marcas. E se você perguntasse a Paulo assim, de onde vem, Paulo? De onde vêm essas marcas, essas cicatrizes no seu rosto, essas feridas, essas cicatrizes no rosto, nas costas? Você é um cara cheio de cicatriz. De onde vem isso? Ele ia responder assim, por exemplo, 2 Coríntios 11, 24, 25, uma vez eu fui apedrejado em Listra e arrastado para a morte. Imagina, você jogar pedra em você até achar que você morreu, e arrastar você, imagina quantas marcas isso coloca. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1, e 3 vezes fui açoitado com varas romanas. Imagine quantas marcas, quantas estigmas. Ele diz, essas são as estigmas de Cristo, as marcas da escravidão. Então, se eu tivesse com o apóstolo Paulo, eu ia querer ver os pulsos dele e o tornozelo, porque ele passou muito tempo com correntes nos braços e correntes nas suas pernas, e não eram correntes confortáveis, de fibra de carbono, para ser leve, para não machucar, não era uma coisa bem, sabe? E se você perguntasse, Paulo, de onde vêm esses calos no pulso, esses calos? Ele ia dizer assim, por exemplo, em 2 Coríntios 11, 23, na prisão e em masmorras eu fiquei além da medida, fiquei além do que vocês podem imaginar, em prisões e masmorras. Então, é difícil você imaginar que grande parte do ministério de Paulo, ele passou assim, nessas condições, e o impulso e o poder de nosso evangelho está nas lágrimas, no sangue, no coração e no trabalho que nós estamos dispostos a fazer e viver para a glória de Cristo. Paulo diz assim, como a gente viu na semana passada, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar o Evangelho. Então,
A mensagem cristã moderna, ela não tem poder. Nós somos fracos, débeis, e somos fúteis e anêmicos, não porque nós não estamos em sincronia com a cultura. É o oposto. É porque nossos corações desejam ganhar a cultura, ganhar o mundo. Nós temos que alterar a mensagem, falamos que é uma relação pessoal com Cristo, mas fingimos que é uma outra coisa. Paulo não, ele escreve para pessoas numa cidade onde está cheio de escravos, onde membros da igreja são escravos. Ele começa: Paulo, escravo de Cristo. Nós não estamos sendo ouvidos pelo mundo, porque não há essa canção desconhecida para o mundo saindo dos nossos corações. Então pense nos gregos. Para eles a liberdade era a coisa mais importante. Eles são os inventores da democracia. Nada para eles, para aquela cultura, era mais importante que a liberdade. A dignidade de uma pessoa estava anexada à sua liberdade. E doulos era o que de pior você podia ser na sociedade, era estar no nível mais baixo da sociedade. Você podia ser um servo mais pobre, mas você ainda estava muito acima do que era o doulos, que era o escravo. Então deixa-me dizer a você, no mundo greco-romano, um escravo não tinha nenhuma liberdade. Ele não tinha direitos, ele não tinha direito à posse, ele não podia recorrer a nenhum tribunal, ele não podia depor como testemunha num tribunal, o seu dono podia fazer com ele o que ele quisesse, ele não tinha cidadania, ele não tinha nenhuma possibilidade de fazer o que ele queria fazer, ele não podia casar sem o consentimento do seu dono, ele não podia, mesmo depois de casado, se o dono resolvesse fazer uma outra coisa, não havia nada que protegesse ele. Agora imagine nessa época você dizer para as pessoas: vocês querem ser escravo de Cristo? Ou seja, nessa relação sem negociação, não é. Agora, você vê como nós podemos juntar isso com a linguagem de hoje. Olha, você tem um sonho, sabe? Olha, então venha ser escravo. Eles sabiam que, imagina, nada pode ser mais bizarro do que imaginar que um escravo, o seu mestre, o seu senhor, existe para cumprir os sonhos dele, para fazer o que eles não tinham escolha, não possuíam nada, eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham benefícios, em muitos casos eles não eram tratados com bondade, compaixão, não é? Então os gregos e romanos, tanto filosoficamente como socialmente, eles achavam que a liberdade era o auge da vida. Então os homens livres desprezavam qualquer mensagem que falava de escravidão. E um escravo já tinha tido escravidão demais para querer ser escravo de mais alguém. Essa mensagem não era boa para ninguém. Para o livre, falar, venha ser escravo, era uma loucura. Para um escravo, o cara pensa: eu sou escravo a vida inteira, e esse cara vem me pregar um troço, para me ser escravo de mais alguém, eu estou cansado disso. Então não podemos encontrar, na literatura grega sobre religião, por exemplo, nada a respeito disso. E eles eram muito religiosos. A gente vê, por exemplo, lá na colina de Marte, como o apóstolo Paulo disse, eles tinham altares até para deuses desconhecidos. Eles amavam a religião de todas as formas, cultuavam todos os deuses, mas eles nunca usaram a palavra doulos para a relação deles, nenhuma literatura greco-romana para a relação deles. Eles usavam filos, amigos, eles eram amigos dos deuses, nunca escravos. Isso era repugnante para eles, era repulsivo. Eles amavam a liberdade. Então o cristianismo já era associado à cruz, que era a coisa mais desprezível, onde Cristo tinha morrido. E essa ideia, para essa cultura que não é que achava que cruz era desprezível, via gente ser crucificada. E a mensagem era Cristo crucificado. Ainda era um convite à escravidão, tornar-se escravo de Cristo. Era apenas uma maneira de apresentar uma mensagem para aquela cultura que era impossível o ser humano querer. Era impossível desejar como um sonho, como a realização do meu sonho. Ninguém vai fazer fila para se tornar escravo de ninguém. Os escravos só tinham um sonho: ser livre. E quem era livre tinha pavor só da ideia de ser escravo. Agora, a diferença entre um escravo e um servo é óbvia, e a mudança dela muda tudo, porque o servo trabalha por salário, há uma negociação. Por exemplo, quando Jesus diz assim: você não pode servir a 2 senhores, é porque ele está falando de escravos, porque é óbvio que você pode ter 2 patrões, 3 patrões. Você pode trabalhar de manhã para um, de noite para outro,
não é assim? Você pode trabalhar para várias pessoas, você pode prestar serviço a um monte de patrão, mas como um escravo existia numa dedicação exclusiva e sua vontade era totalmente do seu senhor, ele não podia ter dois senhores, era incompatível. Um servo podia ter vários patrões, trabalhar para um num dia, trabalhar para outro, trabalhar à noite para um, de manhã para outro, trabalhar numa escola e na outra escola e na outra escola. Não é incompatível, ninguém pode ter dois senhores. Ele está falando de escravos, é por isso que ninguém pode ter dois senhores, porque você não pode ser o que um escravo é. O escravo era uma propriedade. Se eles fugissem, fossem encontrados, eles eram crucificados, açoitados, e na maior parte das crucificações eram para homens assim. Um dos grandes, onde isso é tocado, por exemplo, há um livro na Bíblia, não é? Filemão, que é a história do quê? De um escravo. Onésimo fugiu, era um escravo, tinha estigma, fugiu, e na sua fuga ele se converte. E ele tem contato com o apóstolo Paulo, que também, o dono de Onésimo, que era Filemão, também tinha se convertido, e também tinha contato com o apóstolo Paulo. Então, o que Paulo faz? Quando ele fica com Onésimo, Onésimo é extremamente útil a ele, ele diz: Onésimo, você tem que voltar, você tem que voltar. Não, esse é o certo. Você fugiu, você não podia, agora você é um servo de Cristo, tem que voltar. Mas Paulo escreve uma carta para Filemão, ele diz: olha, eu vou mandar Onésimo de volta, trate-o como um irmão em Cristo, porque você também é um escravo de Cristo. Então, esse livro da Bíblia é a respeito disso, como ele voltava para casa, Onésimo. Então, os tradutores do Novo Testamento não tem nenhuma razão para fazer isso, a não ser essa mesma ideia de trocar propiciação por expiação, de ajeitar, mas você quebra o cerne daquilo que a Bíblia ensina. Quando você tira a propiciação da Bíblia, você não entende mais o sacrifício de Cristo. Quando você tira escravo e troca por servo, você coloca o homem numa relação pessoal com Cristo que não tem nenhuma relação com a relação que a Bíblia descreve. É uma relação de negociação, de salário, de vantagem. Então, Paulo começa sempre assim, Romanos 1:1, ele diz: escravo de Cristo. Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, está servo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. A palavra é doulos. Essa é a introdução formal do apóstolo Paulo, quase todas as cartas. Não é? Aqui em Filipenses, ele coloca ele e Timóteo, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Se você vai a Gálatas, por exemplo, 1:10, ele diz: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria escravo de Cristo. Mas aqui, nas traduções botaram: eu não seria servo de Cristo. Você vê, o servo podia agradar várias pessoas. Ele botou doulos, porque ele queria mostrar como você não tem como agradar dois senhores. Um servo, um empregado, ele pode agradar a ele mesmo, pode agradar o patrão, pode agradar um monte de gente. O escravo não, ele tinha que agradar o Senhor, e nada que desagradasse o Senhor. Ele disse: eu não posso, eu acaso busco a aprovação dos homens? Se eu buscasse, tentasse a aprovação dos homens e a aprovação, se eu fosse um servo, eu poderia fazer isso, porque eu estou numa relação de negociação com ele aqui, e então eu posso negociar minha relação em todos os lugares. Mas eu sou escravo. Um escravo não faz uma negociação da sua relação, mas ele pertence a alguém. Então ele diz isso: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria escravo de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu só faço o que agrada ao meu mestre. Eu não tenho não é possível ter 12 mestres, eu poderia ter 2 patrões, eu poderia tentar agradar 100 pessoas, em situações diferentes, mas como eu sou escravo de Cristo, eu só agrado a Ele. Você só tem que agradar a um. É isso que ele está dizendo, essa é a relação. Então ele diz assim em 2 Coríntios 5, 8 e 9: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de agradar, de lhe agradar, quer estejamos no corpo ou fora do corpo. Ou seja, qual é o único objetivo da minha vida? Agradar a Ele, nem a mim mesmo, nem a ninguém. Essa é a definição da relação
pessoal de alguém que foi regenerado, da relação do homem com Cristo. Ele só existe, Paulo diz, para fazer a vontade de Cristo, de tal maneira que viver para um escravo era fazer a vontade de quem? Do dono dele. Viver para mim é Cristo. Não é uma relação. Você vê, se você muda isso, você não entende a relação do Evangelho, você perde os fundamentos. Não há negociação. É por isso que nós vivemos numa geração que acha que realmente pode olhar para tudo que Deus diz e escolher porque ele é um empregado. Ele está vendo o que Deus paga, o que ele dá, o que ele não dá. Ele não entendeu o Evangelho. Você vê como isso é terrível, diabólico. Em Tito, no livro, na carta de Tito, Paulo diz: Paulo, um escravo de Deus. Agora não é só Paulo que faz isso, todos eles fazem isso. Nosso tempo está correndo rápido e nós somos meio que escravos do relógio. Tiago 1,1 diz assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Não é engraçado isso? Porque Tiago foi meio irmão de Jesus na terra. Mas quando ele vai escrever, ele escreve da mesma forma, ele nem menciona, não é? Isso eu acho maravilhoso. Eu sou Tiago, um escravo de Deus e escravo de Cristo, para aquelas pessoas. Por exemplo, no capítulo 4:13, ele diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que parece por um pouco e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso, aquilo. Ou seja, a relação de vocês com Cristo está errada, porque vocês não estão se relacionando como escravos. Por isso que vocês dizem que vão fazer isso, e vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro. A relação correta, isso aqui é o quê? É um papo de escravo, é um diálogo de escravo, mas o diálogo do Evangelho dos nossos dias não é um diálogo de escravos. É um diálogo de Deus realizando os meus sonhos. Que escravo pensaria em uma bobagem dessa? Judas, ele não fala nem... nós sabemos que ele é irmão de Cristo também. Ele diz assim: Judas, um escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Não é? Ele também é meu irmão de Cristo, por causa de sua mãe. Mas ele diz: olha, escravo de Cristo, todos eles. Pedro, em 2 Pedro, diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Doulos, sempre a palavra que não tem nenhuma outra tradução a não ser escravos. Porque você perde o fundamento da sua relação com Cristo. Dizer eu tenho uma relação pessoal com Ele não quer dizer nada, porque o diabo tem uma relação pessoal com Ele. Mas qual é a relação que o Evangelho nos coloca diante dele? Ele é o Senhor, e nós tomamos nossa cruz e morremos para nós mesmos, morremos para a nossa vontade, para a direção. Nós existimos para Ele, nós somos escravos de Cristo. Essa é a linguagem, nós fomos comprados. Você pode dizer: mas isso é elite, aí só falou apóstolo, gente que escreveu a Bíblia. Mas isso é a linguagem bíblica. Por exemplo, em Colossenses 1,7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. Aí é aquela palavra que é são doulos, não é? Co-escravo, somos escravos do mesmo mestre. Então, 4,12, saúda-vos a Epáfras, que é dos vossos, escravo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. É a mesma linguagem. Então Paulo, quando está escrevendo a Timóteo sobre os pastores, como os pastores devem ser, ele diz assim: e ao escravo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Quando ele fala sobre pastor, ele usa esse termo. Todos os apóstolos se identificaram assim, identificaram os irmãos assim, eles colocaram isso sobre todos. O livro de Atos usa essa expressão várias vezes, mas quando você chega no último livro da Bíblia, Apocalipse, que é um livro que parece um livro triunfal assim, não tem escravidão, aqui é o fim de tudo, glória, arrebatadora, mas na verdade a palavra continua aparecendo lá. Em Apocalipse 1:1 começa assim: revelação, Apocalipse de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus doulos, os escravos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu escravo. E lá, nesse livro, isso se estende
aos apóstolos, aos crentes comuns, a todos os livros da Bíblia, ao passado, ao presente e ao futuro. Apocalipse 19, 1 e 2, está falando do futuro, mas a palavra continua aparecendo. Diz assim: e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus escravos, doulos. A mesma palavra. E mesmo lá no finzinho da Bíblia, quando está falando lá do céu, diz: nós ainda seremos assim, escravos de Cristo. Diz assim, Apocalipse 22, 3 a 5, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. A mesma palavra, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus doulos, escravos, o servirão. Escravos, como eu disse, tinha uma marca que ficava neles, que Paulo chama de usa isso para falar sobre as suas cicatrizes, que era a marca dos escravos, dos estigmas. E aqui diz assim, Apocalipse 22, 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, aos seus escravos, as coisas que em breve hão de acontecer. E ele disse que então colocará sobre nossas testas o seu nome, de quem nós pertencemos, para todo sempre, sabe, a marca da propriedade de Cristo. Então, porque isso é fundamental, e nós temos que ir para o fim, porque escravo, falar de várias coisas. Em primeiro lugar, não é? Um escravo era de propriedade exclusiva. Você vê, um servo, um empregado, podia trabalhar para vários patrões, mas um escravo não, ele era propriedade exclusiva de alguém. É por isso que Pedro diz: vocês são propriedades exclusivas de Cristo. Vocês não podem dividir. Vocês não podem servir a Cristo e ao dinheiro, não podem. O serviço de vocês, quando mexem com dinheiro, é servindo Ele. Quando tem família, é servindo Ele. Um escravo, tudo que ele fazia era do mestre, não importa com quem ele mexesse. Vocês são de propriedade exclusiva. Em segundo lugar, disponibilidade. Um escravo estava sempre disponível. Você viu, Paulo não queria ir para Filipos, não era o plano dele, mas Deus queria, mesmo que lá ele fosse preso. A Bíblia diz: ele era revelado que de cidade em cidade ele ia apanhar, mas ele tinha que ir. Por quê? Porque ele é um escravo de Cristo. Disponibilidade constante, obediência. É isso que Jesus diz: quem está numa relação pessoal comigo correta, eu como seu Salvador, ele toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e me segue. Ele morre para si mesmo. Então, disponibilidade, obediência total, constante. 3, você, o escravo, estava sujeito à vontade alheia. Não era ele que decidia, era a vontade dele. É isso. Por isso que o negue-se a si mesmo. Você vê, se você tirar a metáfora do dolo, do escravo, você não tem mais visão bíblica da sua relação com Deus, como nós não temos na nossa geração. Se é um empregado, você pode ir embora, você pode pedir as contas, você pode pedir demissão, mas um escravo era impossível. Ele estava sujeito à vontade alheia. Você não pode ter 2 empregadores, por isso, servo podia ter. É autoevidente. Quando eles mudam isso, eles mudam o poder de compreensão que nós temos do Evangelho. Em quarto lugar, o escravo tinha uma completa dependência do mestre para tudo, para dar comida, para sustentar ele, ele dependia de tudo do Senhor. Essa é a nossa relação. Você então era de propriedade exclusiva de uma pessoa, você estava completamente, constantemente disponível, você era consumido pela razão de viver para o agrado do mestre, você era dependente desse mestre para tudo, e você recebia disciplina e recompensa como o mestre quisesse te dar, que é o que Deus faz, nos dá e nos disciplina. Estamos nessa relação. Então, Kyrios, não é? Senhor, pressupõe doulos, um escravo.
São duas palavras que descrevem os dois lados da relação. Não existe um escravo sem senhor, e nem um senhor sem escravo. Então você não chama a si mesmo de senhor se você não... Como você também não é escravo se você não tem um senhor. Então, quando você é levado pelo Espírito regenerado e confessar Cristo como Senhor, você está se confessando como escravo. É por isso que eles escreviam assim. Porque Kyrios e doulos são dois lados da relação. Você é propriedade absoluta de outra pessoa, e que tem o controle absoluto, você vive em sujeição absoluta, em absoluta obediência, em lealdade absoluta, em dependência absoluta da sua disciplina e daquilo que ele dá. Agora, a linguagem é essa: vocês foram comprados, 1 Pedro, foram comprados pelo seu sangue, pelo precioso sangue de Cristo. Em Apocalipse 5,9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o seu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, você não pode nada, você vive na dependência de Cristo, você vive para Ele, para agradá-lo, você está na dependência de tudo que Ele faz, de toda a recompensa que Ele dá. Nosso tempo acabou. Paulo então dizia: eu sou um escravo de Deus, eu sou um escravo de Cristo. E quando você chega em João, alguém outro dia me falou assim: mas a Bíblia diz assim, não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Essas pessoas normalmente elas tratam a Bíblia sem respeito, então elas sempre pensam assim, sem ler tudo. Jesus falou isso, mas é uma coisa totalmente diferente, está totalmente em sincronia com tudo isso que a Bíblia ensina, porque ele diz assim em João 15,14: se vocês fizerem tudo que eu vos mando, vocês vão ser meus amigos. Você vê que é uma definição de amizade um pouco diferente daquela que você daria. Então, vocês serão meus amigos se fizerdes tudo que eu mando. Agora, imagine se eu falasse para você assim: olha, você quer ser meu amigo? Quero. E o que vai ter que fazer? Você tem que fazer tudo que eu mando. Você vai pensar: poxa, estranho. É uma definição de amizade um tanto estranho, mas é o que ele diz. Que tipo de amizade você está falando aqui? Que tipo de relação é essa? Bem, é um tipo de amizade de quem está numa determinada relação. Uma relação de que toda a sua vontade está dependente do outro. Ou seja, ele está falando que você é um escravo que também é dado um privilégio de ser amigo. E ele explica por quê. Por que ele faz isso? Ele diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por que eu tenho chamado amigos, apesar de vocês serem escravos? Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e vosso fruto permaneça. Ele diz: qual é a diferença? A diferença é que o Senhor, normalmente de um escravo, não diz nada para ele, não diz os motivos, não diz as razões, não conta o plano, só manda e ele faz. Mas com vocês, ele dá a razão. Por quê? Porque vocês fizerem tudo que eu mando, está nessa relação de obediência incondicional, vocês são meus amigos. E por quê? Porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, todo o plano eterno, eu contei para vocês. Então vocês não são só escravos como os outros escravos fazem tudo sem saber por quê. Porque o dono não tinha que dizer por quê. Mas eu disse porque essa relação de escravo, nessa relação vocês são meus amigos. Então, no Velho Testamento havia de 7 em 7 anos os escravos podiam ser libertos ou não, tinham direito, mas se o escravo tinha um coração, amava o seu servo, o seu senhor, ele podia dizer: eu quero continuar sendo escravo para sempre. Então o sacerdote furava a orelha dele, colocava a marca nele, e que ficava evidente que ele escolheu servir aquele senhor para sempre. É óbvio que Deus mudou o coração de homens que são regenerados para amar o Senhor dessa forma, há essa alegria. Então Paulo, ele fala coisas que nós só podemos entender nessa compreensão. Por exemplo, Filemão 1:1, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Ele está escrevendo para essa igreja aqui, que está preocupada que ele está preso: eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu sou escravo de Cristo, eu estou onde Ele quer que eu esteja.
Por exemplo, Efésios 3:1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ele nunca dizia, eu sou prisioneiro de César, sou prisioneiro do Império Romano, eu sou prisioneiro de Cristo, porque eu sou escravo dele. Ele quis que eu estivesse nessa situação, eu estou na situação que ele quer que eu esteja, preso. Por exemplo, Filemão 1:9, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo. Então, José foi prisioneiro nesse sentido, e Paulo também. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou prisioneiro porque eu fiz algo voltado para a minha vontade e acabei na cadeia. Eu estou preso porque eu fiz tudo que Cristo queria que eu fizesse. Ele queria controlar todas as coisas, ele queria que eu estivesse aqui. Então, que fica para nós, quando Paulo começa, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Ele começa dessa maneira surpreendente, não é? Ele fala em Cristo 3 vezes nesse versículo, e no Pai 1 vez, nessas condições, porque Jesus era uma pessoa que todo mundo que teve contato com Jesus sempre perguntou, quem é esse? Quem é esse? Que até os discípulos inicialmente faziam essa pergunta, e a Bíblia tem a lista mais surpreendente de nomes para Cristo, de tão surpreendente que Cristo é. Paulo e os apóstolos usam a metáfora que descreve mais perfeitamente a relação que você tem com Cristo se você é uma pessoa regenerada. E ela não tem nenhuma relação com o linguajar cristão dos nossos dias. Então a Bíblia diz isso, as pessoas sempre tinham lá com Jesus e perguntavam, quem é ele? Quem é ele? E a Bíblia dá uma lista enorme, espantosa, porque Cristo é grande demais para ser definido por uma coisa. Então a Bíblia, por exemplo, diz, ele é chamado Filho de Deus, ele é o Filho unigênito de Deus, ele é o amado de Deus, ele é a palavra, ele é a imagem de Deus, ele é o reflexo da glória de Deus, Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Cristo é o primogênito de toda a criação, Cristo é o verdadeiro Deus, Cristo é a vida eterna, Cristo é o Emanuel, Cristo é o Filho do homem, Cristo é o Filho de Davi, Cristo é o Filho de José, Cristo é o Nazareno, é o Galileu, é o santo e justo, Cristo é o segundo Adão, Cristo é o primogênito de todas as criaturas, Cristo é o primogênito dos mortos, Cristo é chamado de o profeta na Bíblia, o mestre, o Messias, o sacerdote, o grande sacerdote, o servo do Senhor, o Cordeiro de Deus, o rei dos judeus, o rei de Israel, o Senhor dos senhores, o Senhor da glória, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, o pastor e guarda das nossas almas. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele é o autor da nossa salvação, ele é o caminho, ele é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é o pão da vida, Cristo é o príncipe da vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é o pastor das ovelhas, Cristo é a porta do aprisco, Cristo é o caminho e ao mesmo tempo ele é o destino, Cristo é a luz do mundo, Cristo é a brilhante estrela da manhã, Cristo é o amém, Cristo é o testemunha fiel e verdadeira, Cristo é o alfa e o ômega, Cristo é o primeiro e o último, Cristo é o princípio e o fim, Cristo é o juiz dos vivos e dos mortos, Cristo é o Senhor justiça nossa, ele é o Pai da eternidade, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o herdeiro de todas as coisas. Todos esses nomes querem mostrar a dignidade de Cristo, mas há de tão espantoso uma relação estranha entre essas coisas. Ele é tanto o Cordeiro de Deus como o pastor, ele é o Cordeiro, ele é o pastor, normalmente a ovelha é o pastor, mas ele é o Cordeiro, ele é o pastor, ele é o servo sofredor e ele é o Senhor. Parece que são coisas assim espantosas estarem juntas. Ele é o filho de Maria, mas ele é o filho de Deus, ele é o Salvador, mas é um Salvador que não salva a si mesmo, ele é o defensor dos fracos, mas ele não se defendeu, ele é o único que nunca pecou, mas morreu a pior morte que um pecador realmente merece. Ele é a água da vida, mas morreu morrendo de sede. Ele é o rei da criação, mas as criaturas o pregaram numa cruz. Ele é a vida, mas ele experimentou a morte. Ele é a luz do mundo, mas ele foi extinto como que um alqueire, uma luz apagada e colocado num túmulo para depois explodir em glória. Ele é o Senhor Deus de Paulo e da igreja dos Filipenses. É isso que Paulo está dizendo. A melhor, sabe, esse é o cristianismo da nova aliança. Se você quiser entender essa carta, se você quiser entender o evangelho, se queremos conhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas, se queremos ser úteis para a igreja, se queremos ter uma utilidade para o mundo, há só um caminho, e esse caminho é o que descreve ser um verdadeiro cristão. Essa é a metáfora que descreve a vida cristã, isto é, nós somos escravos de Cristo. Se nós perdermos isso, nós perdemos o evangelho, e é por isso que ele começa assim essa carta, para uma
igreja que vivia numa sociedade mergulhada na escravidão, eles podiam entender perfeitamente qual era a relação que você tem com Cristo. Então, o cristianismo é uma religião, uma relação pessoal. Que relação é essa? É essa relação. E se não é essa relação, estar numa relação com Cristo é uma declaração pífia, porque todo mundo está, o diabo está, os homens estão numa relação pessoal errada com Ele. E a única relação correta é essa. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Na eternidade tu planejaste a cruz. Quem poderia entender o teu querer? Na escuridão da morte brotou vida, pois venceste, ó Cristo, e hoje eu sou em ti, Filho de Deus também.